Olá, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Escolher uma creche não é fácil, é preciso conhecer o espaço, as atividades também que se realizam, comparar preços, horários e a localização. Tudo isso é muito importante. Como escolher uma creche é o tema de hoje do Sociedade Civil. Neste Sociedade Civil, vamos indicar o que deve ter em conta quando escolhe uma creche para o seu filho. Fomos visitar uma creche familiar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para perceber como funciona este sistema, onde as amas ganham destaque na educação das crianças. Ainda neste programa, mostramos-lhe as principais dificuldades em escolher uma creche, como explica Teresa Costa Macedo, presidente da Confederação Nacional das Associações de Família. Vamos então neste programa analisar quais as principais questões que em princípio se levantam aos pais na hora de escolher uma creche para os filhos. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. A Elisa Veiga é psicóloga e é professora da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica. O que é mais importante na altura de escolher um espaço para deixar os filhos, uma creche, na altura de ter que ir trabalhar e ter que os deixar entregues num espaço, não é? Bom, boa tarde, obrigada mais uma vez. O que é que passa pela cabeça dos pais nessas alturas? Eu acho que passam várias coisas. Algumas daquelas que foram já referidas e que se reportam a aspectos mais práticos, nomeadamente das condições de acessibilidade, dos preços, enfim, das condições do espaço físico propriamente dito, mas provavelmente essas não são aquelas que preocupam mais os pais. Eu penso que aquelas que preocupam mais os pais são, de facto, a busca de um local onde possam confiar os seus filhos. E confiar os nossos filhos a alguém significa termos aqui a leitura de que esse espaço é um espaço que vai acolher os nossos filhos naquilo que são as suas características particulares. E, portanto, para mim, e penso que muitos especialistas terão também essa opinião, a peça central, de facto, são as pessoas e não tanto as características mais físicas ou os aspectos mais logísticos, embora esses sejam também importantes. Se bem que muitas vezes só com o tempo é que se começa a perceber concretamente e de uma forma mais profunda se isso corresponde às expectativas que tínhamos, não é? Ou seja, não é com uma visita a uma creche desconhecida, a não ser que já se tenha lá filhos antes, que se consegue ter essa percepção logo à partida, não é? Sim. Pode-se ter uma ideia? Sim. Eu penso que o termos conhecimento de experiências anteriores de outras crianças nesse contexto é certamente um dado importante e que provavelmente os pais considerarão quando equacionam esse local. Na impossibilidade de ter esse histórico, digamos assim, do que é a experiência de outros pais, eu acho que é importante exatamente conhecer este espaço e conhecer as pessoas e não tomar uma decisão rapidamente. Ou seja, perceber o funcionamento, perceber inclusivamente a atitude das pessoas quando os pais procuram este espaço, se existe esta disponibilidade também para ouvir os pais sobre aquilo que privilegiam, aquilo que são as suas preocupações. E se, enfim, o saldo for positivo, eventualmente iniciar uma integração da criança neste contexto e também essa integração que está prevista naquilo que são também as regras de funcionamento destes espaços. Este acolhimento vai também permitir exatamente perceber se este contexto é o adequado para nós, enquanto pais, e para a nossa criança, atendendo às suas características. Sandro Nascimento é Presidente da Associação para a Promoção da Segurança Infantil. A segurança da creche também faz parte desta equação que a Elisa falava de confiança? Tem que fazer forçosamente. Ainda concordo com a Elisa que muito provavelmente o que preocupa mais os pais não tem tanto a ver com as características físicas, não? E a segurança não passa só pelas características físicas do espaço, mas passa muito pelas características físicas do espaço. Mas o que é um facto que o próprio espaço, seja a construção propriamente dita, não é? A parte do edificado, se quiser, a própria organização do espaço, o seu mobiliário, os artigos que são utilizados, desde o mobiliário aos brinquedos, todos os procedimentos que existem em termos de, por exemplo, intervenção em caso de incêndio, ou de acidente, ou de doença súbita, tudo isso vai fazer também deste espaço um espaço, porque a segurança está aliada forçosamente à qualidade, forçosamente ao
autonomia e ao desenvolvimento da criança e não pode ser um parente pobre. As famílias têm também que acesso a essa equacionar... informação toda que está a enumerar, geralmente? Observação é essencial, não é? A visita, que já fomos falando daqui e ali, não chega, é verdade, muitas vezes na própria, não é possível, como disse, conseguir apreender todo um espaço e não só a parte física, mas da relação com os próprios profissionais, que também aqui é essencial, que a Elisa já ficou bastante bem, mas é um aspecto, concordo, que o tomar como referência outras pessoas, outras famílias, saber informações junto da segurança social, das autarquias, inclusivamente há muitos pais que um aspecto que que seria logo o primeiro, não é? Que não verificam é se o espaço está licenciado, se tem um alvará, se foi feita uma avaliação. Isso pode ser logo o primeiro passo. E isto é fácil obter junto dos organismos responsáveis por esta avaliação e por este licenciamento. Depois, não é um comportamento normal dos pais, pois não? Ir saber se o infantário está licenciado. Não é comum. E este será o primeiro passo. E essa informação é fácil de obter? É fácil, por exemplo, no que diz respeito às creches, a própria Segurança Social disponibiliza online e inclusive é possível fazer pesquisa até por zonas, exatamente, dos estabelecimentos que estão licenciados. Pois, além disso, é uma boa prática o próprio estabelecimento ter visível, não é, para que qualquer pessoa possa ver o seu alvará, assim como outras informações que são importantes para a família. Depois, para além das referências de primeira visita, é claro que depois o sentir durante o ano e visitar o espaço com frequência, participar às vezes nos momentos das festas e de encontro e de reuniões de pais, ajuda a ir conhecendo a creche. Sem dúvida, não é? E obviamente, as pessoas e toda a envolvência não podemos ter a veleidade de pensar que vamos conseguir num momento só. Claro que há perguntas estratégicas e observações estratégicas e sentires que são determinantes e que vão influenciar muito. Mas também numa altura em que, e se for a primeira vez que os pais têm uma criança naquela creche, quando se está a estabelecer uma relação de confiança entre os funcionários e os responsáveis da creche e os pais, que essas perguntas não surjam logo à partida, porque elas podem precisamente criar desconfiança em vez de confiança, não é? Quando se está a criar laços de confiança no início... Mas acho que é uma questão cultural, não é? Porque, no fundo, os pais têm esse direito. Claro. É uma decisão muito importante e que vai influenciar a vida daquela criança e daquela família. Portanto, os pais têm que ter direito, de uma forma livre e sem juízos de valores, a fazer as perguntas todas. Sejam bem recebidas, não é? Lúcia Santos, bem-vinda, é a chefe da Divisão de Infância da Fundação Bissaia Barreto e é presidente também da Associação de Profissionais de Educação de Infância. O que é importante para os pais definirem como prioridades no momento em que estão a trabalhar a entrada do seu filho ou dos seus filhos numa creche? Na escolha da creche? Precisamente. Sim. O importante é sentirem-se confortáveis, sem dúvida. Se depois de visitarem, de conversarem com a diretora, não apenas com a diretora, é importante que conversem com outras pessoas que trabalham na creche, até para verificarem se as informações são coincidentes ou não, caso tenham alguma dúvida, e depois de verificarem que as informações que foram dadas são coincidentes com aquilo que eles desejam, em termos de preço, horários, a localização, etc., porque são fatores importantes, a segurança, tudo isso. No final, o que acaba por contar e por ajudar os pais a decidir é o modo como eles se sentem depois de terem feito todas essas coisas. Se eles se sentem identificados com os valores da creche, evidentemente que poderá sempre haver alguma coisa que eles não gostaram, que viram, porque as creches não são perfeitas. Mas há ali um balanço que se faz entre o que gostei, o que não gostei, as vantagens e as desvantagens, aquilo que posso viver e, eventualmente, aquilo que posso ajudar a mudar. Portanto, no final, acaba por ser o conforto que a criança e a família sentiu no contacto com aquelas pessoas e naquele contexto que o mais importante para decidir, porque quando uma família deixa um bebê numa creche, tem que ir tranquila, para trabalhar tranquilamente também e saber que tem o seu filho entregue em boas mãos, em pessoas que irão falar com ela se acontecer alguma coisa, que não irão esconder coisas, etc. Então, as pessoas são fundamentais na creche? São fundamentais. Ainda antes do espaço, bem antes do espaço?
O espaço é muito importante, obviamente, Físico. mas as pessoas fazem a diferença. Eu estou a perguntar isto porque a minha questão era, precisamente, como é que os pais devem definir as suas prioridades? Eles acabam por definir a sua prioridade com base numa série de fatores. Eles têm que pensar primeiro o que é mais importante para mim. O que é que para mim é fundamental e que eu não vou prescindir. Por exemplo, se a creche não tiver um determinado objeto, um determinado espaço exterior com uma série de características, será que isso é fundamental para mim? Ou será que o espaço existente, mesmo assim, ainda responde às minhas necessidades? Será que é mais importante fazer 5 km ou fazer 10 km? Depende muito do sentir e do balanço global que vão fazer no fim. Portanto, eles vão definir as suas prioridades com base nas suas necessidades pessoais e também com base nas necessidades da sua criança. E vai ser este balanço final que vai decidir o que é que a escolha que vão fazer. Pedro Martins, bem-vindo, é investigador do projeto Envir, Ambiente e Saúde em Creches e Infantários, é professor também na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e é médico imunoalergologista. As creches são, de uma forma geral, saudáveis? As nossas? Sim, assim, fazendo essa pergunta dessa forma, pode ser que do ponto de vista da saúde, assim, pegando na discussão que aqui foi feita, e quando é verdade que os pais, quando optam quando querem colocar o seu filho no infantário, quando têm que colocar o seu filho no infantário, optam por uma série de parâmetros e tomam a decisão que encontram, que acham que é melhor para o seu filho, mas independentemente de ser um infantário A, B ou C, aquilo que acaba por acontecer sempre, com algum grau de inevitabilidade no primeiro ano de vida, é que o primeiro ano do infantário é que o primeiro ano de infantário é um ano sempre muito conturbado do ponto de vista da saúde da criança. Tem mais infecções respiratórias, maior consumo de antibióticos, maior episódios de pieira. Isto depois acarreta também muitas vezes que os pais tenham que faltar ao seu trabalho para tomar conta da criança. Isso acontece porquê no primeiro ano? Há várias teorias. Por um lado, o primeiro ano de infantário, a criança ainda é pequena, ainda tem uma certa imaturidade do sistema imunológico, a criança esteve resguardada, foi para um local onde vai encontrar outros agentes que vão estimular o sistema imunitário. Vai contactar com muitas outras crianças, com muitos outros adultos, não é? Há também uma teoria que tem sido, que se ouve muitas vezes falar, é que, de facto, o ambiente do infantário, a qualidade do ar do infantário, possa interferir, de certa forma, na saúde respiratória da criança. E na saúde É uma da criança. teoria, mas não está aprovada, é isso? No caso dos infantários, há muito poucos trabalhos, muito poucos estudos que tenham demonstrado esta associação. Comparativamente a estudos feitos em idade escolar, portanto, em populações mais velhas, há alguma associação. Nesta faixa etária, onde a incidência de doença é claramente superior, não está ainda bem demonstrado, simplesmente demonstrado, que há esta associação. E, aliás, aqui a qualidade do ar interior do infantário é importante, portanto, nos anos olha-se muito para a qualidade do ar exterior como causa da doença. Nos últimos é que a sensibilidade para a qualidade do ar interior, passamos mais de 80% a 90% do nosso tempo passado em ambientes interiores. E aqui a casa, o infantário, e sobretudo no podem inverno, ser... as crianças ficam mais fechadas nas Exatamente, salas, não é? exatamente. E 10, Portanto, 15, 20 crianças, depende também dos espaços. Por um lado também para melhorar o conforto térmico, muitas vezes fecham-se as janelas. Portanto, há vários aspectos que depois podem condicionar a ventilação da sala. E aqui surgiu exatamente o projeto Envir, Ambiente e Saúde das Creches. Já vamos falar dele daqui a pouco. Okay. Eu para já queria perceber se as Muito nossas creches são de uma forma geral saudáveis mas de uma forma e se geral... os comportamentos que são tidos dentro das creches também o são, no sentido de, pelo menos, tentar melhorar o máximo possível o ambiente das crianças. De uma crianças. forma geral, que frequentam as creches, quando reportamos ao último ano, a pergunta se no último ano tomaram um antibiótico, ou se tiveram otites ou episódios de pieira, muitas delas reportam que sim, ou seja, uma grande parte das crianças tomou um antibiótico no último ano. No último ano? No último ano, ou seja, se eu perguntar a uma criança... Nos últimos em relação ao anos, inquérito, o último em relação ao inquérito. Ou seja, são perguntas de inquérito que nós utilizamos, que é, no último ano, se eu fui tomar algum antibiótico, são perguntas que são utilizadas epidemiologicamente. Mas há crianças que ficam em casa, não vão ao infantário, muitas vezes com os avós também tomam antibióticos, Mas não é? proporcionalmente a incidência... Como é que vocês comparam isso depois? Assim, nós temos valores de incidência... Para já, trabalhos que mostram que há diferenças entre os que ficam em casa e os que vão no infantário.
mas nós temos uma frequência de crianças, cerca de 2/3 das crianças que se frequentam o infantário tomaram antibiótico no último ano. Eu costumo a crer que crianças que fiquem em casa, apesar de não termos um grupo de controle desde que ficam em casa, que tenham tomado tantas vezes antibiótico. Esse é um parâmetro. De qualquer forma, nós aqui o que fizemos foi exatamente procurar e estudar se há uma associação entre o ambiente do infantário e este episódio de doença. Já vamos aprofundar isso também e conhecer melhor o que é o projeto em vir. A escolha de uma creche ou jardim de infância, onde a criança vai passar grande parte do seu dia, não é simples e por isso os pais devem dedicar-lhe especial atenção. Vamos deixar de seguir algumas notas a ter em conta. O guia Creches e Jardins de Infância, Saber Mais para Escolher Melhor, da DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, destina-se aos pais e educadores que precisam de escolher um estabelecimento de educação que acolha as crianças enquanto trabalham. Esta associação aconselha os pais a recolher impressões de outros pais como ponto de partida para fazer uma lista de estabelecimentos a visitar. Devem também conversar com a direção e a educadora que irá ficar com a criança para se sentirem mais confiantes com a escolha. É também importante assegurarem-se de que as crianças passam um dia num ambiente saudável e equilibrado. O custo, a segurança das instalações e o serviço são outros fatores a ter em conta. Por exemplo, a lei exige regras tendo em conta a segurança dos mais pequenos, espaços bem equipados, boa iluminação natural, tomadas elétricas protegidas, aquecimento e medicamentos fora do alcance e acesso protegido a escadas e janelas. Note também os encargos com este serviço. Dados de um inquérito da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor de 2010, cerca de 2 em cada 5 famílias com crianças em creches garante que este encargo é uma parcela importante nas finanças. Por criança, gastam um valor de referência mensal de 150 € numa creche e 110 € num jardim de infância. Este custo chega a ultrapassar os 300 € mensais em Lisboa. Em 80% dos casos inquiridos, os pais inscrevem os filhos antes de começarem a frequentar a instituição, uma forma de garantir a vaga, e fazem-no em média 5 meses antes. Segundo dados de 2008, do Ministério do Trabalho e Segurança Social, a cobertura de creches e AMAs era de 30% e a dos jardins de infância de 70%. Sandra, vimos aqui vários exemplos de questões de segurança com as quais os pais se devem preocupar, ou pelo menos aos quais devem estar atentos. Considero que valia a pena enumerarmos as principais. Ouvimos aqui falar das tomadas, da proteção das janelas. Quais são, assim, as questões fundamentais às quais devemos estar atentos em termos de segurança de um espaço de creche, neste caso? Se nós pensarmos em termos dos acidentes que são mais frequentes, sem dúvida que as quedas são os principais, os que acontecem com mais frequência, as que podem ser mais graves. As crianças a aprender a andar. Mas estas, apesar de tudo, estas quedas fazem parte do crescimento, e se o espaço for bem organizado, não serão problema. estas quedas com as quais nos devemos preocupar. Pelo contrário, estas até são necessárias e saudáveis. As que são mais graves e que têm mostrado consequências mais graves são as quedas das varandas e das janelas. Portanto, efetivamente, não é assim tão comum, apesar do que... Devo dizer que não há propriamente levantamentos feitos. Era uma questão que eu lhe ia colocar, precisamente. Era perceber se nós temos uma noção dos acidentes com crianças nos infantários ou nas creches portuguesas. O único sistema que recolhe dados sobre acidentes, que permite identificar o local de ocorrência, não são dados que tenham uma cobertura nacional, mas que é o sistema Adélia, que é recolhido pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge, Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Mas nesta amostra que é recolhida, nós percebemos que até aos 5 anos 80% acontecem em casa. Portanto, a maior parte dos acidentes acontecem em casa. Portanto, os acidentes nos estabelecimentos educativos começam a ter mais peso nas crianças a partir dos 6 anos. Portanto, não tanto em creches e jardins de infância. De qualquer maneira, tomando as creches e os jardins de infância, sem qualquer dúvida que as quedas são os mais frequentes, que é preciso não esquecer que as crianças mais pequeninas, a parte do corpo que é mais afetada é a cabeça, precisamente também porque, e sobretudo até aos 3 anos, ela é muito mais pesada que o resto do corpo, não só
a criança tem mais tendência para ou mais rapidamente desequilibra, como quando cai a primeira coisa que bate é a cabeça. Portanto, temos aqui logo duas questões importantes, quedas e cabeça, e muitas vezes quedas de bebés. Quer dizer que a forma como o chão está forrado ou protegido é importante? Também é importante que não haja obstáculos onde a criança possa tropeçar, mas como eu já referi, estas são aquelas quedas que, apesar de tudo, se o espaço não tiver um local onde a criança bata com a cabeça, por exemplo, as quedas que efetivamente podem ter consequências graves são de alturas elevadas, como janelas, varandas e escadas, ou mesmo nas crianças pequenas, por exemplo, de mudas das camas das mudas das fraldas. Parece uma queda aparentemente pequena, mas pensando que é a cabeça que vai bater, há probabilidades elevadas desta queda resultar num traumatismo craniano. É de facto importante que as creches tenham guardas adequadas em terraços e varandas e que as suas janelas estejam limitadas, assim como, havendo desníveis ou escadas, haja também, por exemplo, uma barreira. Quando eu digo o que é uma guarda adequada numa varanda, por exemplo, é uma guarda que, pelas suas características, não permita nem que a criança escale, nem que passe através dela. Portanto, o que implica que tenha determinado tipo de altura, que no caso é 1,10 m, e que não tenha elementos que a criança possa usar para pôr os pezinhos. Limitar a abertura da janela com um limitador que não permita uma abertura mais de 9 cm. Por exemplo, permite arejar, mas não permite que o corpo da criança passe entre esta abertura. Sim, essa e outras questões que sejam importantes. Vamos falar aqui dos medicamentos. Dos medicamentos, que nós tenhamos conhecimento, não há muitos casos de intoxicação em creches. De qualquer maneira, percebemos que às vezes não são adotadas as melhores práticas, não é? Muitas vezes os próprios medicamentos seguem nas mochilas e muitas vezes não são entregues aos profissionais. Portanto, é importante que eles sejam entregues, estejam guardados num local que não seja... Aí são os pais que têm que ter essa responsabilidade, não é? Sim. E os procedimentos também estarem claros de ambas as partes, não é? O que é que os pais devem fazer, as indicações de toma serem muito claras e depois serem guardados fora do alcance e da vista da criança, preferencialmente. E claro que depois o acesso às arrecadações, às cozinhas, aos locais onde existam produtos potencialmente tóxicos, estarem perfeitamente limitados. Por exemplo, quando é feita a limpeza, que não seja deixada inadvertidamente, isso já tem a ver com práticas, não é? Com a formação dos próprios profissionais, não seja deixado os produtos ao alcance da criança, os próprios produtos serem guardados nas suas embalagens originais, às vezes nestes locais, porque as embalagens são grandes, as auxiliares passam para frasquinhos mais pequeninos para ser mais fácil andar e depois que obviamente são mais difíceis de identificar, não sabe o que é que lá está, é mais fácil confundir-se, uma criança confundir. E queria também falar das queimaduras. Tem sido recorrente ao longo dos anos casos de queimaduras com sopa. E se não me falha a memória, o ano passado ou há 2 anos houve mesmo um bebé que foi queimado com água do banho. Portanto, aqui mais uma vez tem a ver com as práticas, com as horas a que se serve, como é que se serve a sopa, quando é que se confecciona e põe na mesa. Muitas vezes tem a ver com o espaço, porque obviamente se há espaços mais confinados é mais fácil haver tropeções e bater nas sopas. Portanto, normalmente o que acontece é a sopa, ou na altura que está a ser servida ou ser posta na mesa, a criança, por exemplo, vira-se, bate na pessoa que está a servir. Está quente demais, claramente. Ou está colocada antes, confeccionada antes para não ter uma temperatura tão elevada e preferencialmente colocada nas mesas antes. Por exemplo, há muitos profissionais que têm a prática de pôr já na mesa, às vezes antes das crianças entrarem. Portanto, isso já é uma boa prática. Que é uma boa prática. Portanto, e só depois da criança se sentar, então é colocada a sopa. E tem havido casos ao longo dos anos, casos de queimaduras bastante graves. E geralmente é com a sopa? Geralmente com a sopa. E o ano passado tenho memória de um caso que foi com a água do banho. Aí é possível, ou deve ser possível, regular a temperatura da água na saída da torneira. E aqui passa também muitas vezes pela formação, ou pode passar pela formação dos profissionais. Elisa,
E do lado de vista dos técnicos, de quem trabalha com as crianças, de quem é responsável pelo infantário, as creches têm que ter alguns requisitos, imagino eu, e têm que cumprir algumas regras, quer em relação ao espaço interior, quer em relação ao espaço exterior, quer em relação também depois à competência dos seus profissionais. Que regras são essas? Que requisitos são esses que as creches devem ter à partida? Para além destes aspectos, que são aspectos muito práticos e que visam o espaço físico e que tocam também aqui as questões da segurança, há também aspectos que se reportam aos materiais que devem estar disponíveis. Ou seja, estávamos a falar de dificultar o acesso da criança a determinado tipo de materiais, mas há também o contrário. Queremos saber a que materiais é que a criança tem acesso, porque esses materiais são de facto importantes e vão seguramente influenciar também aquilo que de enriquecedor este contexto pode ter para as crianças. Pensando nos profissionais, de facto, há hoje uma preocupação crescente com o espaço da creche como um espaço educativo. Há tempos atrás, décadas atrás, a creche era sobretudo uma resposta social aos pais que tinham necessidade de trabalhar e, portanto, necessitavam desse contexto para os cuidados aos seus filhos. Hoje, e também muito em função daquilo que é a nossa evolução no conhecimento, daquilo que é o desenvolvimento da criança e da importância das experiências, nomeadamente em idades muito precoces, há uma preocupação crescente, de facto, com a formação das pessoas que estão a gerir e a organizar, no fundo, este funcionamento nestes contextos. E os educadores de infância constituem, de facto, aqui uma pedra-chave justamente na organização dos grupos, que, enfim, nas crianças pequeninas, dos 0 aos 12 meses, serão grupos mais pequeninos, 10 crianças, sensivelmente. Nas crianças mais velhinhas, estes grupos podem ser mais numerosos. Para além da educadora, que sabemos que é uma pessoa com formação específica na área da educação de infância e, portanto, conhecedora daquilo que são... Que é obrigatório, não é? Que é obrigatório. Ela conta também com o apoio das auxiliares de educação, que, não tendo aqui uma formação especializada, mas depois a Lúcia certamente vai nos ajudar aqui a compreender também esses aspectos, são pessoas que têm que ter realmente um perfil muito especial para realizarem este trabalho. Portanto, há de facto uma componente técnica que é importante e que, do ponto de vista legal, naquilo que são as boas práticas, está exigida por lei, na presença destes profissionais, mas há também outros profissionais que, não tendo uma formação especializada, terão que ter um perfil pessoal para poderem desempenhar aqui um papel adequado àquilo que são as exigências. E as exigências, de facto, prendem-se muito com a importância destes primeiros anos de vida, porque estes processos de desenvolvimento, desde o nascimento, são, de facto, cruciais para aquilo que é todo o desenvolvimento posterior. E os estudos hoje apontam exatamente para aquilo que são critérios de qualidade nos contextos da creche, mais especificamente, e que nos ajudam também a perceber se este espaço é de facto um espaço com qualidade ou é frágil em alguns itens. Não sei se é o momento para já falar desses critérios, porque podemos eles falar não... Podemos falar a seguir. Vamos dar ali a palavra à Lúcia também para profissionais. perceber um bocadinho melhor como é que é esta estrutura humana e como é que ela se organiza dentro de uma creche no apoio às crianças no dia-a-dia. Normalmente uma creche típica, digamos assim, tem 3 salas. A sala dos bebés, Que é o berçário, que é não o é? berçário, Como se chama, a geralmente. sala dos meninos de 1 ano, ou aquisição da marcha, e depois a sala dos 2 anos. Estas salas têm números específicos de crianças que estão determinados na legislação. Há uma portaria, que é a Portaria 262 de 2011, que diz como é que deve ser uma creche em termos genéricos. E então, nos bebés, devem existir 8 a 10 crianças. No 1 ano devem existir 10 a 12 crianças e nos 2 anos 15 a 18. Mas isso também depende do espaço. Dependendo, não é? da área, que do tem, espaço. claro. É sempre relacionado com a área. Portanto, Não há áreas mínimas também que estejam definidas? Não, é sempre 2 metros quadrados por criança. Portanto, se tiver 30 metros... Portanto, a área é pode definida ter... por cada Sim. elemento. Mesmo o espaço exterior? O espaço exterior normalmente é um somatório
que aí não há um mínimo definido, mas eu penso que se toma como referência 50 metros quadrados no exterior. Acrescento que nos bebés, os bebés... No total da área? Sim. O berçário tem 2 salas com as mesmas características, uma de berços e outra de brincar. Portanto, acaba por ser um espaço duplo para Tem que para ser, estas porque crianças. os sonos das crianças não estão regulados muitas vezes e umas estão a dormir enquanto outras estão ativas, não é? Exatamente. Depois existem todos os outros espaços de apoio, não é? O refeitório, salões para brincar no inverno quando está a chover, o espaço exterior, e pode existir uma série de espaços alternativos onde as crianças podem circular. As pessoas que estão com as crianças são educadores, normalmente são sempre educadores, que são os responsáveis pedagógicos pela sala e são acompanhados pelas ajudantes de ação educativa ou auxiliares de ação educativa. Como se disse aqui, normalmente não têm formação superior, obviamente, mas procura-se que tenham o 12º ano. Claro que ainda há muitas ajudantes de ação educativa que já trabalham nos centros há mais tempo e que não vão ser despedidas por não terem o 12º ano, mas o pessoal, à medida que se vai renovando, as instituições procuram contratar pessoas com o 12º ano, porque também é necessária uma formação pessoal, social e uma cultura para estar com as crianças. Não é porque eles são pequeninos que as pessoas não têm que falar um português correto, não têm que respeitar as crianças e tratá-las com civilidade. Não quer dizer que pessoas com menos que o 12º ano não tenham não façam. Mas, essa capacidade de ligação com as crianças, ao contrário, às vezes até é ao contrário. Às vezes é ao contrário, é verdade. Mas aí também é a habilidade das instituições que nos seus processos de recrutamento, têm que procurar encontrar as pessoas com ambas as características, não é? Com melhor formação académica, mas também com um perfil relacional que possa ser benéfico para as crianças e para o ambiente que se que é o mais cria na importante creche. quando se fala de crianças que vai até aos 2 anos ou 3 anos, não é? É o mais importante. Sem dúvida que o espaço é fundamental, é fundamental que não hajam obstáculos perigosos, que não haja arestas vivas, que a comida seja servida como deve ser. Mas existem muitas normas para todas essas questões. Para as questões alimentares existe uma quantidade imensa de normas e a maior parte das instituições segue esses procedimentos. Claro que haverá sempre falhas e isto também é um processo em que as instituições educativas vão melhorando a sua qualidade, tal como as outras no nosso país. Mas existem uma série de normas de segurança e procedimentos instituídos nas instituições para que as coisas não aconteçam. Agora, de facto, e as práticas... E há práticas... fiscalização, geralmente? Começa a haver, Começa sim. a haver. Portanto, também neste momento também depende muito depois do trabalho, da consciência, da responsabilidade de cada infantário ou de cada creche. E os pais... Porque havendo muitas regras, não havendo fiscalização... Mas os pais também começam a estar conscientes dessas normas e começam a perguntar, quando visitam os jardins de infância e as creches para escolher uma, colocam muitas questões sobre esses assuntos, sobre as questões de segurança. Nomeadamente a segurança alimentar e a limpeza e a higienização dos espaços e também as questões de saúde. O que é que fazem se a criança ficar doente, o que é que lhe acontece, falam comigo, não falam. Portanto, os pais estão muito mais alerta para estas questões. E mesmo em relação ao licenciamento dos estabelecimentos, hoje penso que todas as creches terão o seu alvará fixado no placar de entrada. E é importante, quando os pais visitam, lerem... É obrigatório? É obrigatório estar fixado. É importante, quando os pais visitam, lerem bem bem se ele estiver lá, já não é preciso ir procurar se estão licenciadas porque ou não. Há uma série de informação que tem que estar afixada nos placares, as emendas, quem é o responsável, alvarás, etc. E os placares dão muita informação sobre a creche e sobre a dinâmica da creche. Se os pais, quando visitam, lerem, pararem um bocadinho e forem lendo o que aparece nas paredes e também as produções das crianças que aparecem nas paredes, eles vão sentir muito bem qual é a dinâmica daquela creche e qual é o seu modo de funcionamento. Se me permite, já agora gostaria só de acrescentar uma coisa, porque falou-se aqui na proteção. A proteção é extremamente importante, não ponho isso em questão, mas há que encontrar aqui um equilíbrio também entre a falta de obstáculos e a existência de obstáculos na vida das crianças e no cotidiano das crianças.
porque se não houver nenhum obstáculo, se for tudo lisinho, fofinho, macio, etc., as crianças não vão ter desafios. E as crianças precisam, por exemplo, aprender a subir um degrau. Se não houver lá o degrau, ela não vai aprender a subi-lo. Portanto, mesmo correndo o risco... Portanto, é importante haver alguns É obstáculos. importante haver algum risco. Um risco controlado. Um risco obviamente. controlado, exatamente, para que a criança possa aprender a lidar com esse risco, a desafiá-lo e a dominá-lo. Porque se ela conseguir dominá-lo, depois vai ser uma criança muito mais saudável e segura e feliz, porque enfrenta as coisas que surgem na vida dela com mais segurança. Portanto, tem que haver também este risco controlado e não podemos tornar as creches espaços vazios Neutros, neutros para evitar que aconteça. Até porque eles depois vão qualquer encontrar coisa. esses obstáculos cá fora também, Exatamente. mais vão velhos, e têm que aprender a lidar E com vão eles. procurá-los, porque necessitam desse desafio também para crescer. Já vamos regressar à conversa. Existem 9 creches familiares da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que estão em funcionamento. Fomos fazer uma visita a um destes espaços e perceber como é que eles funcionam. As creches familiares da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa estão organizadas de acordo com a área geográfica. O estabelecimento de São José, em Lisboa, foi o primeiro a estar ativo e já existe há cerca de 30 anos. A creche familiar, portanto, é uma valência de prestação de serviços à infância, em que tem os 3 vetores, ou 4, a criança, a família, a AMA e uma equipa enquadradora, neste caso da Misericórdia de Lisboa. Portanto, cada AMA pode ter o seu grupo de crianças, que vai de 2 a 4 crianças, e a AMA é acompanhada por educadores, neste caso da Misericórdia, que fazem o enquadramento técnico e social da valência. A creche familiar, a resposta que dá é paralela à chamada creche institucional, portanto, é para crianças de 4 meses aos 3 anos, e apareceu muito porque havia falta de resposta das creches ditas institucionais. Neste momento já não é a mesma coisa, porque enquanto na altura, quando nasceu, era, sobretudo, aumentar a resposta, agora trata-se também de uma alternativa, porque há pais que, por vontade própria, escolhem a creche familiar. Portanto, deixou de ser não só um aumento da resposta, mas também uma alternativa de resposta às questões que os pais põem para guardar os filhos enquanto estão a trabalhar. A candidatura das famílias com as respectivas crianças à creche familiar é idêntica à da creche dita normal. Portanto, qualquer criança pode frequentar dentro dos critérios de admissão da Misericórdia, que são os mesmos para a creche ou para a creche familiar. As AMAs passam por um processo de seleção. A seleção é feita por nós. A seleção, que é um processo complexo, porque tem a ver com entrevista, recrutamento, formação e seleção, que é tudo da competência da equipa de enquadramento da creche familiar. Após selecionadas, as AMAs têm entre 5 a 6 semanas de estágio na creche da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e depois adquirem uma licença provisória de 5 meses, durante a qual acompanham 2 crianças, mas com uma supervisão técnica apertada. Depois desta formação, passam a ter licença para cuidarem entre 2 a 4 crianças e continuam a ser acompanhadas pelos técnicos da Santa Casa, com visitas dos educadores durante a semana às casas. Para além disso, as AMAs ainda têm formação complementar 5 dias por ano. A nossa creche neste momento tem 14 AMAs, temos 52 crianças e a Misericórdia na cidade de Lisboa tem mais 8 creches familiares, portanto são 9 dentro da cidade de Lisboa. As 9 creches familiares da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa têm, no total, cerca de 110 AMAs. O trabalho de cada uma apresenta realidades diferentes, já que o acompanhamento é feito nas próprias casas. Maria Alice Durão é uma dessas AMAs. Candidatei-me à AMA porque tive conhecimento através de uma empregada da minha irmã e na altura eu necessitava de trabalhar, do emprego, e então juntei o útil ao agradável. Como falaram das AMAs e eu, como gostava de trabalhar com crianças, candidatei-me. Tenho 4 crianças, este ano todas do mesmo ano, portanto entre os ano e meio, 2 anos. Há pais que preferem a AMA porque a AMA tem mais tempo para mimar, para dar colo, e os meninos têm o tempo deles, podem dormir às 10, podem vêm com sono de casa, podem dormir, pronto, porque preferem um ambiente mais familiar, mais caseiro, também pelos horários.
porque sempre pode-se fazer, pode ser um bocadinho mais flexível. Também eu adoro trabalhar com crianças, faço aquilo que gosto. Temos também apoio da creche familiar, os técnicos são ótimos, sem eles também não poderíamos ter este trabalho bem feito. A mensalidade da creche familiar é calculada consoante o rendimento da família, uma valência da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que se apresenta como uma alternativa à creche. Elisa, é uma boa alternativa à creche, a AMA, ou pode ser? Eu acho que pode ser uma excelente alternativa, porque... Diz excelente? Sim. Porquê? Acha que é preferível à creche? Honestamente, em algumas circunstâncias? acho que sim, É? porque a AMA recria mais facilmente aquilo que é o ambiente familiar, o ambiente doméstico. E esta questão da flexibilidade é de facto uma questão importante, na medida em que a criança pode ter os seus ritmos melhor respeitados num contexto onde tem um adulto mais disponível também para responder a essas necessidades. Geralmente não tem o contexto de aprendizagem que pode ter numa creche. Sim, ou e não? provavelmente esta resposta é mais interessante para as crianças até o 1 ano e meio. Mais pequeninas. Mais pequeninas. A partir dos 2 anos é de facto mais vantajoso estar num grupo mais alargado, onde pode também retirar partido da relação com as outras crianças, embora de uma forma ainda muito incipiente, mas sem dúvida esse contexto será mais enriquecedor para São ela. crianças que não estão ainda numa fase propriamente de socialização, Exatamente, não é? exatamente. Brincam com elas próprias, não têm tanta interação, não é? Como os miúdos mais velhos, uns Sim, com os estamos outros. a falar de meninos mais pequeninos, até Sim. o 1 ano e meio, onde de facto esta creche familiar pode ser uma resposta alternativa muito O que positiva. estas crianças precisam nessa altura? De cuidados e afeto, basicamente. Sim. Esta transição da criança para a creche é um desafio para todos. É um desafio para os pais, é um desafio para os bebés. Na medida em que este contexto vai ser um contexto que, lá está, vai ser organizado de acordo com um determinado tipo de regras, onde há um ritmo que é um ritmo que se procura generalizado a todas as crianças e, portanto, o bebé vai ter aqui realmente uma exigência de se relacionar com outros adultos, de se confrontar, de facto, com situações que serão novas para ele e, do outro lado, tem também a mãe e o pai a adaptarem-se a esta situação. Porque este processo é um processo que acontece um bocadinho em paralelo. Por um lado a criança, por outro lado a família. E este aspecto da família e da creche é de facto também um aspecto central que os critérios de qualidade apontam também como sendo um aspecto muito importante. Há bocadinho já ouvimos aqui esta importância de os pais se manterem presentes na creche, de irem percebendo o que é que acontece na creche, através do que está exposto, através, enfim, daquilo que é visível. Mas este contacto tem que ser um contacto diário e tem que ser um contacto útil em termos exatamente daquilo que é o bem-estar de ambos, quer da criança, quer dos pais. Ou seja, estes profissionais, e porque são também preparados para isso, têm que estar disponíveis para responder a características diferentes das famílias, têm que estar disponíveis para partilhar o cotidiano da criança com a família e, embora isso esteja regulamentado, parte muito também da iniciativa e das características particulares. Parte da evolução da criança passa por esse espaço, não é? Portanto, é preciso ir mantendo também os pais atualizados em relação à evolução da criança e à forma como ela passa o dia, não é? Sim, inclusivamente as próprias práticas da família devem transbordar o mais possível para a creche. Há bocadinho falávamos da alimentação, é claro que a creche tem com certeza uma ementa que pensa para todas as crianças, mas é importante também que estes profissionais estejam atentos àquilo que os pais transmitem sobre preferências, rejeições, tudo aquilo que são estes gostos, estes interesses, porque isso vai ser também muito importante para a adaptação da criança e para o bem-estar da criança. Portanto, a creche não pode ignorar, digamos assim, aquilo que é o registro de funcionamento da família e deve, na medida do possível, integrar exatamente esta informação. Daí que esta comunicação e este elemento é um elemento muito, muito importante.
A proximidade dos pais da creche está inclusivamente também regulamentada. Os pais podem, de facto, proximidade e até presença física neste contexto. Os pais podem participar de algumas das atividades e este aspecto da própria creche abrir as portas aos pais é também um aspecto importante. Estamos a falar de tomadas de decisão, com certeza que essa abertura é também um aspecto importante, ou seja, os pais sentirem que fazem parte daquele contexto e que não deixam a sua criança à porta e a seguir vão para os seus trabalhos. Portanto, a possibilidade de terem também aqui este diálogo e esta presença neste espaço é um elemento importante para a sua tranquilização e também para a tranquilização da criança, porque a criança precisa de sentir que os pais confiam. No sítio onde ela está, nas pessoas com quem ela está? Absolutamente, absolutamente, porque, como eu disse há pouco, é um processo de adaptação para ambos e qualquer sinal, qualquer indicador de que algo não está bem, se nós não tivermos aqui esta proximidade e esta confiança, provavelmente não vamos conseguir ler esse sinal, nem vamos conseguir reagir a ele de forma adequada e, portanto, o diálogo e a proximidade é fundamental. Pedro Martins, vamos então conhecer melhor este projeto em que está envolvido com o investigador, que é o Envir, e que estuda ou está a estudar o ambiente e a saúde das creches e dos infantários, não é? Que projeto é este? Como é que ele surge? Este projeto surgiu, ele iniciou-se em 2010, mas a ideia foi maturando anos antes, foi crescendo. Portanto, e em 2010 é um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que procurou congregar uma equipe multidisciplinar com médicos, com engenheiros, pessoas da qualidade do ar e que procuraram exatamente tentar esclarecer essa questão, que saber até que ponto é que a qualidade do ar dos infantários pode interferir com a saúde das crianças. Porque, de facto, há aquela constatação que há pouco referi, e que os pais reportam muitas vezes quando entram para que as crianças ficam doentes constantemente quando vão para as creches. Exatamente. Este projeto, portanto, que congrega a Faculdade de Ciências Médicas da instituição proponente. Como? A Faculdade de Ciências Médicas da instituição proponente, portanto, é a instituição que coordena, digamos, o projeto. Tem o Centro Hospitalar de Lisboa Central, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o Instituto Nacional de Saúde do Ricardo Jorge e a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, o projeto está sediado em Lisboa. Está sediado em Lisboa. Mas abrange creches de Lisboa e do Porto. Foram estudadas creches de Lisboa e do Porto. Já foram estudadas? Em que fase é que está o projeto? Portanto, o projeto está na fase de termo. Neste momento estamos... Está para terminar? O projeto termina formalmente no final de agosto. Muito bem. Neste momento nós tivemos uma primeira fase, que foi no final de 2010, em que caracterizámos uma série de infantários de Lisboa e do Porto, que foram selecionados, um processo de estratificação, de uma amostra estratificada. Sim. Aqui fizemos uma avaliação sumária das características da qualidade do ar e também da saúde. Logo nesta fase percebemos que havia uma associação entre parâmetros que indicavam alguma pior qualidade do ar com maior número de episódios de doença. E na segunda fase procurámos, em que foram estudados um número mais reduzido de infantários, 19 infantários, foram selecionados através de uma amostragem de clusters, foram criados clusters, e estes infantários foram estudados de uma forma muito mais detalhada, quer em termos de saúde, quer em termos da qualidade do ar. Nós, neste momento, termos de saúde, estudam o quê? Qualidade do ar, a gente percebe. A saúde é tão vasta. Portanto, a saúde, estamos muito a parte da doença respiratória, as suas principais queixas de consumo de antibióticos. Essencialmente são os parâmetros para um questionário longo. Portanto, o core do questionário compreende um conjunto. São perguntas saídas de um questionário que tem sido utilizado em estudos epidemiológicos, que é o questionário do estudo ISAC. E o objetivo final é o quê? O objetivo final do estudo. Claro. O objetivo final do estudo seria exatamente procurar identificar que parâmetros, se de facto, primeiro responder se há alguma associação entre qualidade do ar do infantário e doença, e se sim, que medidas é que nós podemos tomar para minorar esse impacto da qualidade do ar. Portanto, e neste momento nós já temos os resultados do projeto, da fase 2, que são bastante interessantes, onde mostram, por exemplo, a associação entre a doença respiratória, portanto, entre os episódios de pieira, de decibéis, os aumento de bronquiolites,
e consumo de antibióticos e valores de compostos orgânicos voláteis dentro dos infantários. Não percebi nada. Vai ter que me explicar isso melhor. Não sei se lá em casa perceberam, mas se conseguir traduzir isso em linguagem mais popular é capaz de ser mais fácil a gente perceber. Temos uma série há uma série de... O ar é composto por uma série de gases, por exemplo, o dióxido de carbono, o oxigênio, sim, uma de componentes, que tem uma porcentagem bastante pequena, mas que alguns deles são poluentes. Portanto, temos o ozono, o dióxido de NOx, a matéria particulada, e depois há Vocês estudaram o ar, e os seus componentes. E os componentes todos do ar dentro dos infantários. E há uns componentes que são designados de compostos orgânicos voláteis, portanto, que no fundo são químicos orgânicos, que podem ser num estado sólido ou líquido, mas que volatilizam à temperatura ambiente. Sim. Eu vou dar um exemplo. Utilização de colas ou de tintas, as limpezas das fraldas, os toalhetes de limpeza, os produtos de limpeza, libertam os próprios mobiliários, se for novo, se um infantário tivesse sido pintado há pouco tempo, liberta estes compostos orgânicos voláteis, que já tem sido, e há uma associação reportada para em níveis, sobretudo, em patologia ocupacional, ela está muito bem reportada, em pessoas mais, quando estamos a falar de valores muito elevados, mas aqui nos infantários o que é curioso é que, mesmo não tendo valores muito elevados, portanto, temos valores médios altos, não temos valores longe da toxicidade, eles parecem de facto têm um efeito sobre a saúde da criança. E isto aqui é algo que não é totalmente... Que tipo de efeito? O efeito é mais episódios de doença, mais consumo de antibióticos, mais episódios de sibilância com necessidade de ir ao médico. Ou seja, uma criança que tenha estado mais exposta a estes produtos, de acordo com o resultado do estudo, teve mais uma possibilidade aumentada de ir ao médico, consultar um médico. E as crianças estão muito mais expostas nos infantários do que se ficarem em casa? Bem, nós não estudamos a casa das crianças, mas quando nós Isso é que me faz confusão. Mas nós estudamos... Porque as crianças que estão fora do infantário ou da creche também são sujeitas a poluentes. Exatamente. Mas, no fundo, nós já participamos... A minha dúvida é como é que vocês chegam ao final e tiram as conclusões de que o infantário faz bem ou mal à saúde, ou faz mais ou faz menos. Aqui, no fundo, é um efeito... Porque não há termo de comparação. Claro, porque assim, aqui há um efeito, nestes estudos, muitas vezes, há trabalhos deste género que fazem só a casa da criança e encontram associações na casa da criança. Portanto, nós aqui também avaliámos a concentração de ácaros do pó no infantário e estes também se associaram com doença, que também é um dado que é... Mas isso também em casa acontece também mesmo, acontece. Para quem tiver crianças alérgicas. E nós sabemos também os compostos orgânicos voláteis em casa também se associam a doença. E quando nós fazemos, neste trabalho não fizemos, mas fizemos num trabalho há uns anos que se encontra publicado, demonstrámos que, de facto, o efeito cumulativo, de facto, é muito mais fidedigno, nos transmite muito mais a ideia da real exposição da criança. Mas nós aqui, por limitações logísticas, como em todos os projetos, quanto mais, se tivéssemos de ser muito minuciosos e muito detalhados, não iríamos conseguir estudar esta dimensão de infantário, esta dimensão de crianças. Portanto, e aqui o que nós queremos perceber, se de facto existiria essa associação. Obviamente que aqui o ideal seria ter um valor cumulativo, em que entrasse em linha de conta com a exposição que é feita em casa da criança. Nós aqui tentamos ajustar estas variáveis com alguns parâmetros também da criança, portanto há um parâmetro, se a casa é mais úmida ou menos úmida, são um conjunto de variáveis que são reportados na literatura e que nos ajudam também a perceber se aquela resposta, se aquele efeito que nós estamos a estudar, se é ou não robusto. Portanto, qual é o objetivo do estudo? O objetivo é, portanto, nós identificamos esta associação e o objetivo do estudo é, sabendo que, no caso dos compostos orgânicos voláteis, têm determinadas fontes, tentar arranjar formas de melhorar, de minorar esta concentração de compostos nos orgânicos infantários. E são vocês que vão propor aos infantários soluções para isso? É isso que eu vou dizer. Já agora, deixa-me só dizer que nós também estudamos a ventilação dos infantários. Foi estudada a ventilação dos infantários e aqui também é curioso verificar que quanto mais baixa a ventilação do infantário, também maior o número de episódios de doença. Ou seja, aqui também é uma associação que no fundo, são associações que fazem claramente sentido. Ou seja, nós... Mas isso é aquilo que a gente já faz em casa, arejar as casas, porque sabe que precisa de arejar as casas, de ventilar as casas. Exatamente. Ou não, só as que, crianças não ou não. Doentes, o problema é que nos infantários, aquilo que se constata crianças. muitas vezes é que, eventualmente, isto é um parâmetro que nós identificamos nos infantários que claramente a melhorar. Muitas vezes por questões de, eventualmente, de segurança, ou até por questões de conforto térmico,
as janelas poderão ser abertas com regularidade para ventilar o espaço e remover uma série de substâncias que se vão acumulando no ar interior. Portanto, e nós aquilo que queremos é fazer um conjunto de recomendações, que temos já boas práticas, que obviamente que vamos entregar às autoridades de saúde, às autoridades regulamentares, que depois terão um papel de fazer essa proposta aos infantários. Mas nós o que queremos e o que estamos neste momento a preparar é exatamente um conjunto de recomendações que estará pronta muito em breve. Em breve, e portanto vai ser disponibilizada aos infantários ainda este ano? Ainda este ano, portanto, à Direção-Geral de Saúde, portanto, a todas as entidades que estão envolvidas no processo da regulamentação, para dar-lhes a conhecer os resultados e, obviamente, depois ver que, porque no fundo há medidas, podem ser desde medidas simples até medidas mais complexas. Portanto, é um facto que abrir uma medidas janela... complexas, por exemplo. Isso aí entramos um pouco de engenharia, não tendo aqui um... Mas os infantários estão preparados para essas medidas complexas que vocês vão propor? Isso aí, nós vamos ter medidas. Há vários tipos de medidas. Se um infantário novo que vai ser construído, se calhar vale a pena... De raiz pode incorporar já algumas... Agora, há algumas medidas simples que podem ser instituídas perfeitamente no infantário. Poderá ser, por exemplo, ventilar as salas das crianças num período em que as salas não estejam ocupadas. Por exemplo, e não é assim que se faz já? Faz. Não se ventila as salas quando o infantário já está vazio. Isto tem muito a ver com as práticas, não é? O ideal será antes, logo de manhã, abrir as janelas para arejar, quando as crianças saem da sala, abrir também, no final do dia, abrir o mais possível. Tem muito a ver com as práticas, com as pessoas lembrarem-se de abrir a janela, mas também tem a ver com uma questão cultural. Nós somos muito avessos ao frio, a tudo. Se está calor é porque está calor, se está frio é porque está frio. E não são só as pessoas na creche, são os pais. Quando chega a ver, mas a janela está aberta, tem que fechar essa janela já, porque senão o meu filho vai apanhar uma pneumonia e morrer a seguir. Nós temos... as crianças... Não gostamos de correntes de ar. Não, e vestimos muito as crianças, vão cheias de roupa. Os com medo que elas passem frio. Têm dificuldade em ir à rua no inverno porque há muitos pais que protestam e esta negociação é muito complicada às difícil. vezes. É muito eu complicada. peço desculpa, eu interrompi-o e ia completar em relação às recomendações que estão a preparar, não é? Sim. Não, mas no fundo é assim, esta questão da ventilação é verdade que nos infantários certamente abrem as janelas, mas provavelmente aquilo que a forma como abre, o tempo que abrem, provavelmente não será suficiente. Portanto, ou seja, arranjar estratégias da ventilação, mesmo a limpeza... Mas também depende de espaço para espaço, é um bocadinho complicado estar a fazer recomendações que são gerais e depois cada espaço é diferente. Pode dar recomendações gerais. Há espaços que em 10 minutos ou 15 podem ficar ventilados e outros mas abrir uma porta é... Nós o que demonstramos no nosso estudo, demonstramos que há medidas simples como, por exemplo, abrir uma porta interior, portanto, abrir uma janela, são eficazes na melhoria da ventilação. Obviamente que há medidas claramente muito mais eficazes. Ventilação mecânica, portanto, outros tipos de medidas mais robustas, mas provavelmente não estarão ao alcance da janela dos infantários. Claro. Portanto, ou seja, é verdade, há aspectos a melhorar. A ventilação dos infantários foi identificada como um aspecto passível de melhorar. Identificámos também que há algumas medidas simples que podem contribuir para essa melhoria. Obviamente poderão ser o ideal, mas certamente contribuirão para uma melhoria. Portanto, e nós isso conseguimos demonstrar. Podem ser úteis estas claro. questões e estas recomendações que estão a ser trabalhadas neste projeto, Lúcia? Sim, podem ser muito úteis, porque efetivamente há sempre coisas que um jardim de infância e uma creche pode melhorar. Há sempre procedimentos que podem ser melhorados e as pessoas podem sempre melhorar os seus desempenhos em benefício das crianças, do bem-estar das crianças e do seu próprio bem-estar, porque no fundo também lá estão todo o dia a trabalhar e se o ar for mais respirável também é bom para a sua própria saúde e para o seu próprio bem-estar. Portanto, tudo o que forem recomendações desta natureza e de ordem prática, com certeza que os profissionais vão acolher de braços abertos, ainda muito mais com fundamentação científica, como é o caso. Portanto, isso será certamente muito bem acolhido pelas creches. Claro que outras mudanças de infraestrutura serão mais complicadas e é como diz, as creches que vierem a ser construídas de raiz poderão adotar essas medidas, dependendo também
da evolução da nossa capacidade situação financeira, do económica, investimento que é preciso fazer, etc. porque uma não é? creche fica bastante cara. Mas as outras medidas que dependem das práticas, eu acho que sim, que essas serão implementadas muito rapidamente pelas pessoas assim que tenham conhecimento. Sandra, a Lúcia falava aqui ainda agora que as crianças vão agasalhadas demais quando saem à rua e essa é uma das partes também que tem a ver com a segurança, que é quando as crianças deixam o infantário para ir ver uma peça de teatro. Estas são um bocadinho pequeninas para isso, mas não sei se com 2 anos já fazem passeios já fazem. Fazem os seus passeios, não é? Já fazem. E essa altura é uma altura em que os pais devem ter atenção também especial à segurança das crianças? Exatamente. E deixe-me só voltar, já que estamos a falar de espaço exterior e já Sim. voltamos às visitas de estudo, não resisto, porque de facto estávamos a falar aqui dos pisos ou dos espaços terem obstáculos, não é? E nós muitas vezes, e lembrei-me logo dos espaços exteriores, em que nós podemos ter materiais diferentes e materiais que criem obstáculo e dificuldade à criança e muitas vezes, mais uma questão cultural, optamos por pisos sintéticos, não é? Que são lisinhos, que a criança às vezes há quem refira, depois quando faz as visitas de estudo e vá para espaços naturais, que as crianças nem sequer sabem andar, não é? Não sabem como pôr os pés, estão habituados ao chão acolchoado e liso, não é? Portanto, efetivamente, o espaço de creche tem que também ser um espaço que proporcione esta atividade ao ar livre, apanhar o ar logo para começar, não é? Para além da ventilação que se falou, e a diversidade de oportunidades e de estímulos. E muitas vezes o caminho mais fácil é escolher um piso sintético e, sobretudo, as creches são espaços por excelência, como são mais limitados e é mais fácil manter a areia, o areião, as aparas de madeira, que são manipuláveis e que são essenciais em termos lúdicos, em termos de segurança, são excelentes, ao contrário do que as pessoas pensam, não é? Há aqui uma ideia que o piso sintético é que é seguro, não é nada disso, e reforço completamente, e estou completamente de acordo com a Lúcia. Segurança não é sinónimo de crianças fechadas e sem oportunidade. Aliás, o risco faz parte da segurança e o risco tem uma componente positiva. Nós muitas vezes só pensamos no risco com a componente negativa associada ao risco e não. E o risco é positivo e é essencial para a criança crescer. O que nós pretendemos é que estes espaços, que são por excelência construídos para as crianças, não tenham riscos de morte, nem de incapacidade, e que impliquem incapacidades e perdas para as famílias e para aquelas crianças que não são recuperáveis, não é? Eu acho que isso também é interessante, pensar na diversidade e nós, às vezes, adultos, sairmos do nosso conforto, porque os próprios pais queixam-se muitas vezes da areia, porque as crianças levam as areias nos sapatos para casa. E uma criança suja e com os sapatos cheios de areia, mas uma criança suja, com os joelhos negros, os pés negros, as mãos cheias de terra, é uma criança feliz, não é? E isso faz obviamente... Então vamos fazer assim, vamos deixar a questão dos passeios e das visitas de estudo, que é muito engraçado falar em visitas de estudo com crianças de 2 anos, ou de 3, já a seguir vamos ver a reportagem e voltamos, está bem? A oferta de creches em Portugal pode ser diversificada. No entanto, as famílias têm dificuldades no momento da escolha. Vamos ver de seguida quais são os principais entraves das famílias em escolher uma creche. Observando os dados estatísticos da Carta Social de 2006, relativos à cobertura das creches e amas em Portugal, verifica-se que 86 concelhos registavam uma taxa de cobertura superior a 37,2%. Neste sentido, a presidente da Confederação Nacional das Associações de Família afirma que a escolha da creche deve ser exigente e que não deve ser esquecido este direito em tempo de crise. A Confederação, a CNAF, sempre disse que uma creche tinha que ser não uma necessidade, mas uma opção. Não uma necessidade porquê? Porque sempre defendemos, e hoje todos os grandes psicólogos, psiquiatras mesmos, têm dito que dos 0 aos 3 anos é importantíssima que a criança fique no seio familiar, na comunidade familiar. Mas nós sabemos que é impossível. Para muitas famílias é impossível. E para mais na realidade em que nos encontramos, em que agora há uma outra decisão a tomar. São os pais desempregados que não podem escolher a creche, porque nós temos estudado que este equipamento social, que não pode ser um equipamento de substituição da família, tem que ser escolhido
de uma forma muito rigorosa pelos próprios pais. E tem que ter condições de habitabilidade, portanto, espaços, tem que ter condições higiênicas, tem que ter principalmente pessoal, especialistas que integrem as equipas, que sejam realmente formados para este acolhimento à criança. Um relatório divulgado pela Comissão Europeia em junho de 2013 sobre a acessibilidade da população a berçários e creches concluiu que Portugal atingiu a meta europeia de 33% de crianças dos 0 aos 3 anos nestas estruturas. Segundo Bruxelas, as políticas que visam melhorar a conciliação entre vida profissional e vida familiar, como é o caso dos serviços de acolhimento de crianças, são essenciais para promover o emprego das mulheres. A questão da creche, de um direito que os pais têm para conciliar a vida profissional com a vida familiar, hoje estão numa situação de grave risco. O que é melhor? Na comunidade familiar ou na creche? Claro que é na comunidade familiar, mas quando não é possível, o equipamento tem que resolver a situação dos pais. E portanto, o melhor era que pudesse haver da parte do Estado, do Governo, esta atenção cada vez maior àquilo que a criança precisa, até para resolver os problemas da natalidade em Portugal. Um estudo da Universidade do Minho concluiu que a maioria dos jardins de infância públicos portugueses não cumpre os 6 escalões de mensalidade previstos na lei. Os pais pagam um preço médio mensal em vez de um valor apropriado aos rendimentos do agregado. Este problema inviabiliza a frequência das crianças oriundas de famílias mais desfavorecidas nestas instituições. Já vamos falar também desta questão, as dificuldades crescentes dos portugueses e dos pais para conseguirem um melhor espaço para os seus filhos. Muitas vezes têm que fazer outras opções. Mas, Sandra, vamos falar então da questão que estávamos a conversar antes desta reportagem, que era das saídas das crianças, organizadas, claro, da escola, não é? Da creche. Sim, é uma prática, não é? Faz parte do projeto de muitas escolas, ou de todas as creches. O que é que preocupa a ABSI especialmente, ou para o que é que a ABSI gostava de chamar a atenção? O fato de sair da escola, e não somos contra sair da escola, mas o fato de sair da escola e ir para um ambiente novo, muitas vezes há um risco acrescido, por ser um ambiente novo, por um lado, as crianças estão mais curiosas, muitas vezes os adultos não conhecem o próprio espaço para onde vão e, portanto, não anteciparam muitas vezes aquilo que pode acontecer ou que pode existir em termos de risco. E depois temos também a questão do transporte, que é uma questão que preocupa bastante a ABSI, porque efetivamente, apesar de haver uma lei que enquadra o transporte das crianças e o uso das cadeirinhas, nós recebemos recorrentemente pedidos de famílias de ajuda, porque muitas vezes, e queixas, de que crianças, às vezes de 2 e 3 anos, são transportadas só com cintos de segurança e sem qualquer tipo de cadeirinha. Portanto, quando, de facto, sabemos que os acidentes rodoviários são a maior causa de morte acidental nas crianças e nos jovens, é obrigatório. Existe, no que diz respeito aos autocarros, algumas interpretações diferentes relativamente à legislação, o que tem criado aqui diferentes práticas, sem que, de facto, o Estado e o legislador tenha vindo clarificar o que é que deve ser entendido, e, de facto, nos autocarros existe muitas vezes transporte de crianças só com cadeirinhas, e as escolas fazem-nos, aparentemente as autoridades deixam passar, não sei se por essa diferença de interpretação. Eu não percebi ainda qual é a diferença de interpretação, mas explico melhor. A lei refere que os autocarros, ou os veículos utilizados, pode ser uma carrinha de 9 lugares ou um autocarro, têm que ter cintos. Sim. E que devem ser utilizadas sistemas de retenção homologados, e até aqui seria tudo bem se não remetesse por uma legislação específica. E ao remeter por legislação específica, os pesados passageiros, os autocarros, entendem que esta legislação específica, que é o artigo 55 do Código da Estrada, não se aplica aos pesados passageiros. E, portanto, baseando-se neste argumento, não utilizam as cadeirinhas. Não utilizam as cadeiras. Isso teve a ver com uma questão muito polémica na altura em que a lei saiu, de que os responsáveis, os donos das frotas de autocarros, não estavam preparados e se exigia um grande investimento
de comprar cadeirinhas, não é? E ter cadeirinhas para as crianças. Penso que essa questão vem daí ainda. Essa polémica começou ainda aí. é mesma. E ainda não está resolvida, é isso? Ainda não está resolvida, na prática. E mesmo assim, ao longo deste tempo, a legislação é de quando? 2006, se não me Sim, falha já tem a uns memória. anos, já tem uns 6 ou 7 anos, se não me falha a provavelmente. memória. Sim, sim, E sim. apesar disso, ao longo destes 6 anos, as frotas de autocarros e as companhias de transporte ainda não se adaptaram, ainda não fizeram essa transição. Não, porque entendem que não é obrigatório. Portanto, e depois o que é que nós temos nas práticas? Temos colégios, creches, Mas a lei jardins de abriu um infância. bocadinho a porta a isso, não é? Abriu, claro, e falta o legislador e falta o Estado clarificar, e tem-se deixado a situação... Mas depois não compete também às creches, aos infantários, que na altura, quando têm que alugar esse transporte, penso eu, escolherem. Claro. E às famílias. Não é? Claro. E o problema é precisamente esse. Enquanto as famílias não exigirem... E as famílias geralmente são as creches que que organizam estas Sim, mas saídas. as famílias têm um papel a dizer, Claro. que as famílias têm que autorizar os seus filhos a sair da escola. E um dos primeiros pontos é perceber para onde é que eles vão, que atividade é que vão fazer Claro. e como é que vão ser transportados. Mas as para lá. creches, que geralmente é que alugam estes transportes, em princípio devem ter esse cuidado Devem ter esse cuidado. E quando as- vão alugar os transportes, As não é? famílias têm sempre conhecimento e têm que dar autorização. Mas a creche, antes da família, deve decidir naturalmente que se não tem um autocarro apropriado, não sai de autocarro com aquelas crianças, porque pode sair de outras formas. Há creches não é? que têm o seu próprio transporte, exato. não é? E são Fazer crianças uma tão visita mais- pequenas, tão pequenas. podem fazer visitas na localidade, em sítios próximos, que são interessantes. E à medida que crescerem, então vão-se afastando da creche e descobrindo o resto do mundo. Portanto, acho que essa é uma decisão que cabe à creche, não fazer visitas em autocarros que não estão devidamente licenciados. Claro. Definir os critérios que Exatamente. aceitam e as próprias famílias perguntarem e exigirem. Porque recordo-me uma vez que fiz essa pergunta e disseram: mãe, foi a primeira mãe que perguntou isso. Como é que eram os transportes das crianças para as visitas, e de facto não sei bem porquê, apesar de haver muitos pais que se preocupam e procuram-nos dizer... É uma questão que os pais devem estar atentos. Os pais e os próprios sem estabelecimentos, nós temos que exigir, porque se exigirmos vai começar a haver resposta, tem que haver, já aconteceu isso noutras situações que inclusive não eram lei, eram boas práticas, portanto, e as famílias parece que ainda não perceberam que têm a faca e o queijo na mão e que podem ser elas, porque elas é que de facto dão o ok final, não quando é? fazem a visita pelas creches para fazer a sua escolha, devem colocar essas questões, todas as questões. Se for preciso, é bom fazer uma lista e colocar todas as questões e não ficar com aquele receio, se eu perguntar isto, depois não vão tratar Também se eles bem não o meu responderam, filho. nós não queremos os nossos filhos lá, Exatamente, não é? portanto não há problema nenhum. É uma E forma- em princípio não haverá essa postura por parte da creche. É bom colocar todas as questões, mesmo as mais disparatadas. Mas são essas que nos afligem, são essas que devemos colocar. E a do transporte é certamente uma pergunta Aliás, importante. eu costumo dizer, agora já me entro em discussões relativamente à interpretação da lei, já percebi que há várias e, portanto, costumo dizer, então vamos deixar de lado a interpretação da lei. Não é de segurança que nós estamos a falar, não é dos nossos filhos que nós estamos a falar, também não está escrito na lei que tem que se comer fruta, não é? E, no entanto, nós procuramos que a fruta faça parte da sua... E acho que nós temos que ir um bocadinho mais além da lei e das normas, até porque elas muitas vezes não conseguem, e se calhar até não é desejável, contemplem todos os aspectos. E nós podemos e devemos, para o bem das nossas crianças, ser exigentes e ir para além daquilo que está escrito. As pessoas estão tão preocupadas na lei, quase checklist. Não é isso que interessa. A lei tem o geral. Temos que ir muito mais além do que E esta isso. partilha destas preocupações é extremamente importante, porque quem está do outro lado, quem está na creche, também não pensa em tudo, tal como os pais não pensam em tudo. Portanto, se partilharem as suas dúvidas, as suas questões, se procurarem soluções juntos, certamente não vão encontrar um adversário do outro lado, porque ambos querem a mesma coisa, que é o bem-estar daquelas crianças que têm Por ali. exemplo, os pais Portanto, podem chegar a um acordo com a escola para trazerem a sua as cadeirinha, cadeiras por exemplo. e acordar isso com o Exatamente. transportador. Elisa, estávamos a ver aqui situações, ou pelo menos estavam levantadas esta reportagem situações, que são situações nesta altura muito, muito preocupantes, não é? Que é dos pais que têm que, a partir de certa altura, colocar os seus filhos nas creches e têm dificuldade em fazê-lo porque têm dificuldades financeiras, como é óbvio. E apesar de haver já uma rede
nacional que foi construída ao longo dos últimos anos de creches públicas, mesmo assim, às vezes, as pessoas não têm acesso a elas. Estou-me a lembrar, nomeadamente nas grandes cidades, como Lisboa, onde, pelo menos durante um período, não foi muito fácil encontrar espaços públicos, creches públicas para colocar as crianças, o que obrigava os pais, muitas vezes, a procurar espaços particulares muito mais caros. A AMA, provavelmente, aqui pode ser uma opção mais económica, não sei se é. Mas que soluções haverá para estas situações? Ou os pais muitas vezes acabaram por colocar as crianças num espaço que não é aquele que eles desejavam, apenas porque não têm capacidade para chegar àquele que, no entender delas, seria o melhor, mas que financeiramente é incomportável? Sim, essa questão não é uma questão de fácil resposta, porque realmente a oferta que existe é uma oferta que é sempre supervisionada pela Segurança Social, mas que pode ser comparticipada ou não pela Segurança Social. Então temos as creches privadas e temos as creches que estão na mão das instituições privadas de solidariedade social. E realmente estas têm um pagamento que depende dos rendimentos dos agregados familiares, e as outras têm uma mensalidade que é fixa, independentemente daquilo que possam ser os recursos da família. Não sei se temos solução alternativa, se de facto os pais necessitam de uma resposta para os seus filhos, e aqui também a rede informal, aquilo que são os familiares, enfim, os avós hoje não estão já muito presentes na vida das crianças como em gerações anteriores, também porque são pessoas ativas e têm já ou porque estão longe, não é? Ou porque estão longe, as famílias estão mais isoladas, e realmente a busca de uma resposta para crianças com menos de 3 anos é um problema para muitas famílias, e que obviamente vai desencadear também aqui a necessidade de se criarem, do ponto de vista, enfim, daquilo que são os recursos da comunidade, cada vez mais respostas nesse sentido, não é? Mas de facto as opções não são muitas. As AMAs, como disse, podem ser um recurso mais económico, mas de um modo geral, se a mensalidade for uma mensalidade fixa, ela representa tem importância no orçamento familiar. Há pouco estava-me a falar que é importante os pais estarem bastante presentes nos infantários e irem percebendo os sinais que a criança possa dar, quer de bem-estar ou de mal-estar, em relação àquilo que é a vida dela diária nesse espaço. Que sinais é que os pais devem valorizar? Bom, este processo de adaptação é um processo difícil, pelas razões que já fomos aqui conversando. Importa talvez perceber que há, digamos, fases em que essa adaptação pode ser mais fácil e fases em que essa adaptação pode ser mais difícil. Se estivermos a falar de bebés com menos de 6 meses, ou seja, onde praticamente o contexto da casa e o contexto do berçário são já elementos presentes na sua rotina, provavelmente que essa adaptação estará mais facilitada, mas a partir do momento em que a criança também, em função daquilo que é o seu desenvolvimento social, vai identificando aqui pessoas de referência, será mais difícil para ela aceitar a integração num outro espaço mais tarde. A partir do ano e meio isso já será de novo mais fácil, mas entre os 6 meses e o ano e meio este processo é um processo mais complicado, porque a criança está justamente a estabelecer aqui relações privilegiadas com as suas figuras parentais. Essa relação... E reage. Não é esse afastamento? Exatamente, e portanto nessa altura ela vai reagir de forma mais evidente àquilo que podem ser de facto propostas fora deste ambiente familiar. E esta reação passa, nomeadamente, pelo choro, pela recusa em se separar dos pais, pelo mal-estar que pode demonstrar também nos primeiros momentos em que chega à creche. E este processo é um processo que às vezes é muito doloroso para os pais, não é? Perceberem que vão levar o seu bebê e que vão ter que enfrentar essa dificuldade. E aí há estratégias para isso? Sim. Podem ajudar? Sim, certamente. Ou os pais devem desistir do infantário? Eu acho que tudo deve estar em cima da mesa, porque em primeiro lugar a criança deve ser respeitada e deve ser interpretada, ou seja, estes sinais devem ser interpretados. Mas, ainda assim, acho que antes de uma solução mais radical, é importante dialogar com os profissionais, é importante perceber porque é que isso está a acontecer. Há bocadinho eu falava das questões da confiança e da desconfiança.
Se os pais, ao levarem o seu bebê ao berçário ou à creche, demonstram de facto aqui alguma insegurança e alguma desconfiança, esse mal-estar vai transmitir-se à criança e, portanto, é natural que ela venha a Portanto, ampliar. os pais têm que mostrar confiança também. Têm que estar Ou têm que a confiantes. fingir, pelo menos, mesmo que estejam inseguros também. Não podem fingir Não? e provavelmente têm que a construir na relação com os profissionais, porque nós não podemos alicerçar a nossa relação em algo que não é autêntico, não é? E, portanto, se estamos inseguros, devemos abordar os profissionais para percebermos porque é que isso está a acontecer. Pode ter a ver com questões relacionadas com o sono da criança, por exemplo, não ter o seu ritmo de sono respeitado neste espaço. Questões de alimentação, de ser Só o facto de mudar de forçada. ambiente não pode provocar uma reação na criança? Com certeza. E o que eu digo é que, de facto... Mesmo que o ambiente seja simpático. Exatamente. Agora, o modo como isto vai ser resolvido provavelmente depende também do que é que são estas descontinuidades, não é? Deste ambiente familiar e deste ambiente creche. Daí a importância da comunicação e a importância do diálogo. Mas há bocadinho estávamos a falar daquilo que podem ser algumas estratégias e eu estava realmente a situar-me neste aspecto da confiança. O pai e a mãe devem estar confiantes neste espaço e devem transmitir à criança essa confiança. Por outro lado, e um aspecto que é transversal a toda a relação dos adultos com as crianças, tem a ver com a honestidade. Muitas vezes nós, para minimizarmos este sofrimento, mentimos, dizemos qualquer coisa como daqui a 5 minutos eu volto ou volto já, e isso não acontece, não é? E, portanto, a criança vai lidar aqui com uma dupla insegurança, ou seja, está a ser colocada num espaço que é novo para ela, sobretudo nesta fase de transição, e está a ser confrontada com uma mensagem que depois ela vai verificar que Portanto, não é mentir à verdadeira. criança não é solução. Não, é preferível enfrentar a desilusão, a tristeza, mas lidar com ela, não mentir. Por outro lado, também estas despedidas, e lá está, os profissionais devem estar também preparados para lidar com isto. Estas despedidas não devem ser muito prolongadas, ou seja, devem ser honestas do ponto de vista afetivo, mas também bastante Sem fazer render muito circunscrita peixe, não é? no tempo, exatamente. E, portanto, dar a confiança à criança de que ela está num espaço que vai ser certamente um espaço de bem-estar e que o pai ou a mãe vão Mas as crianças regressar. também aprendem depressa. E se sabem que se chorarem a primeira vez e o pai hesitou, a mãe, no dia a seguir vai chorar mais. Sim, daí a importância Portanto, de estarmos também... E esses sinais devem ser valorizados até certo ponto, mas também é preciso, em certa medida, desvalorizá-los ou não? Sim. E Senão essa nunca há uma adaptação da criança. Sim, e isso faz-se através do diálogo, porque se a educadora diz, não, ele de facto teve essa manifestação, mas ao fim de 5 ou Já 10 estava minutos estava distraído já com outras coisas, não é? relaxado, provavelmente isso é um Uma bom coisa é indicador. diferente e essa não é? criança depois passa esse processo, Exatamente. se ele for muito longo, não é? Sim, se essa destreza se mantiver e esse mal-estar se mantiver, provavelmente é preciso voltar atrás e perceber porque é que ele existe e eventualmente chegar até a soluções Lúcia, mais... que recomendações gostava de deixar nesta matéria aos pais que nos estão a ouvir? As mudanças são sempre difíceis para os filhos e para os pais. E para os profissionais que lá estão também, porque vão receber pessoas novas que não Crianças, conhecem. claro, e pais Não é? novos, E as outras também vão ter que crianças fazer uma também. adaptação, não é? Por isso, o que estava a dizer de falar é o mais importante. Porque se falarmos uns com os outros, se comunicarmos como deve ser, vamos construir a confiança que é necessária para uns ficarem tranquilos e os outros irem tranquilos. Pois há uma coisa muito importante que é preparar a transição. Porque não pode ser amanhã pegar numa criança e colocá-la numa creche sem ter ido lá com ela, mesmo que ela seja pequenina, sem que ela antes tenha estado ao colo da educadora, da auxiliar, tenha passado por aqueles corredores, tenha cheirado, tenha sentido o ar, não é? São coisas importantes. E tenha tempo ela própria para se preparar depois. Para esse passo que vai dar, é isso? Se os pais puderem ficar no primeiro dia só meio tempo e no segundo, e deixar que fazer uma que a adaptação integração da criança lenta surja é lentamente. favorável, geralmente? Normalmente é favorável, mas pode haver crianças que não reagem bem a isso, mas depois lá está, é a análise que se vai fazendo do dia a dia da criança que vai decidir se aquela criança tem que ficar logo e acabou, não há fases, ou se por outro lado é uma criança que precisa de se desligar, entre aspas, com outro ritmo, mais lentamente. Porque é natural que a criança chore. Eles gostam do pai e da mãe, portanto, se os pais vão deixar num sítio que ela não conhece, é perfeitamente natural que chore. Portanto, esse é um momento importante e é um momento Muito a dar importante atenção, quer por da parte dos educadores, quer por parte dos pais, que transição, é sim. a entrada.
Sim. A das crianças e a adaptação no infantário. Tenho que avançar, já não tenho mais tempo. Elisa, obrigada. Fatos e mitos sobre a espondilite anquilosante. Vamos conhecê-los nas respostas dos parceiros. Sardora Pinto é coordenador do Núcleo Regional do Porto da Associação Nacional de Espondilite Anquilosante. Bem-vindo à sociedade civil. Vamos explicar às pessoas, antes de mais, o que é isto, a espondilite anquilosante. É uma doença complicada, naturalmente. É uma forma o nome já é complicado, não é? É uma doença complicada, dizia eu, porque é uma doença que não tem cura, dura para uma vida inteira e pode afetar, é uma forma de reumatismo que pode afetar definitivamente a vida de quem sofre dela. É uma forma de reumatismo, é uma forma de reumatismo. Penso que a gente percebeu. E o que é que distingue esta forma de reumatismo ou esta doença das outras também ligadas ao reumatismo? Esta não tem cura. Tem uma forma... O reumatismo tem cura, de uma forma geral? Tem. A maior parte dos reumatismos aparecem e desaparecem com relativa facilidade. Sim. Outros não. É o caso da espondilite anquilosante. A espondilite anquilosante começa por atacar normalmente a coluna vertebral, outras vezes as articulações sacroiliacas. Não há dois tipos... Ao nível da bacia? Ao nível da bacia, das ancas. Não há duas pessoas com uma patologia idêntica. Cada espondilítico é quase um caso original, se assim se pode dizer, o que faz com que a sua detecção, a sua classificação por parte dos médicos, da classe médica, sempre foi um dos problemas na luta contra a doença, isto é, determinar que se sofre deste tipo de doença. Sim, o diagnóstico não é fácil. O diagnóstico era muito demorado, tem vindo a diminuir em termos de tempo, mesmo assim anda pelos 6 anos, em média. E 6 anos é uma eternidade para se determinar de que é que se sofre, como é que se vai lutar contra isto. Portanto, o que é que se não vai fazer. permite um tratamento... fácil. Sim, e mais em cima do início da doença, claro. Não é? Há muitos casos em Portugal que sejam conhecidos, claro. Certo. Claramente pode haver mais que não estejam registados. A média andará por, sei lá, 0,5%. Em cada 200 pessoas, uma sofrerá de uma forma de espondilite anquilosante. Ainda é bastante. Ainda é bastante. Não é uma doença, entre aspas, rara, como se costuma dizer, não. É uma doença que em Portugal tem esta incidência, noutros países da Europa ainda é mais alta a incidência do que em Portugal, mas, por exemplo, tem a ver também com o clima. Quando nós avançamos para o sul, às vezes a pessoa sofre toda a vida de espondilite e não deu por ela que a tinha. Há mais casos no sul do que no norte? Há menos casos? Há menos casos no sul. Portanto, o clima, o tempo também tem influência também ajuda, na doença? Em princípio, há vários estudos sobre isso. Eu sou advogado, não sou médico, não sou a pessoa ideal para responder isso, mas posso ser, por aquilo que leio, que há situações em que, de facto, o clima ajuda a aumentar ou a potenciar os efeitos nefastos da doença. Mas, até agora estou a ser pessimista, deixe-me usar a expressão, mas a doença não mata ninguém porque atualmente tem tratamento. Vive-se com ela, não é? Vive-se com ela e consegue-se um certo equilíbrio neste dia-a-dia. Mas diminui a qualidade de vida das pessoas? Pode diminuir. Eu digo assim, quem tem uma profissão extremamente física, sei lá, estivador, alguém que... Agricultor, pode ter necessidade, sofrendo de espondilite anquilosante, de pensar em mudar de ares, mudar de profissão, porque esse tipo de exigência física pode ser demasiado para as limitações criadas pela doença. Quais são os sintomas desta doença? Dor, ponto. Com a particularidade de que hoje é um ombro, amanhã é um braço, depois é as costas. Não é sempre no mesmo sítio? Quem é fisioterapeuta desespera connosco, porque um fisioterapeuta que faz a recuperação de um braço partido, todos os dias é o mesmo braço que trata. Um fisioterapeuta que ajuda um espondilítico nunca sabe para onde é que lhe há de pegar, porque sempre que ele aparece queixa-se de uma coisa diferente. A espondilite. E o que é que acontece? É uma inflamação que acontece naquele sítio do corpo? Deixe-me usar esta expressão terra a terra, solda as articulações. Ou seja, há uma perda gradual de mobilidade desde que a espondilite não seja tratada. Sim. E atualmente há tratamentos, há medicamentos anti-inflamatórios e há uma série de programas de ginástica muito específicos para quem sofre de espondilite que permitem lidar com alguma naturalidade com a doença. E fazer com que ela não evolua? Evitar que ela evolua. Evitar que ela evolua. O Sardora Pinto também tem esta doença? Lamentavelmente, Como é que sim. deu por ela? Como é que soube?
em tempos idos, comigo foi cerca dos 18 anos. Com 18 anos, Com 18 que era uma das anos. coisas que eu lhe ia perguntar, é se isto aparece em pessoas já com mais idade ou em pessoas jovens também. Anda sempre pelas pessoas jovens até aos 45. Normalmente está na média dos 24, é a altura fatídica, mas em média. Pode começar aos 15, pode começar aos 18, no meu caso foi aos 18, e qual boneco animado... E o que é que tinha? Muitas dores? Era Deixe-me brincar muitas dizendo dores? isto. Por vezes nós vemos bonecos animados em que despejam um saco de cimento por cima e ele para, e eu parei. Fui ao médico, não consegui movimentar-me e tinha, de facto, uma dificuldade extrema em movimentar as articulações das ancas. A minha é uma pelvis espondilite anquilosante porque começou de baixo para cima. Pois. Normalmente começa da coluna para baixo. Já não temos mais tempo, infelizmente. Eu gostava imenso que me contasse a sua história, Sra. Doutora Pinto, e penso que ela poderia ser útil também lá para casa, para as pessoas perceberem o que é que se passa com esta doença, mas haverá com certeza outras oportunidades para voltar aqui à sociedade civil. Ficou aqui pelo menos uma chamada de atenção lá para casa para as pessoas em relação a esta doença e para a importância que é Medicação precoce, conhecê-la enfermeiros, bem, precisamente. médicos reumatologistas, ortopedistas e um outro tipo de médicos que eu descobri recentemente que são fundamentais na luta contra esta doença. Os médicos fisiatras. Há poucos em Portugal. E são importantes também são muito no importantes acompanhamento destes doentes. Não temos mais tempo, Sra. obrigam a Doutora. Muito movimentar. obrigada Foi pela um sua gosto. participação. Bem-aja, muito obrigado. Fico agora com as notícias dos parceiros. Há sugestões para os próximos dias. Tome nota daquelas que lhe interessarem.